Então vamos lá, pessoal. Uma vez feita a introdução sobre o modelo IS-LMBP, vamos agora fazer análise de fato aqui do modelo, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu preparei para vocês aqui, ó. Primeiro, nós vamos tratar de uma economia, tá? Com livre mobilidade de capital. Então, a gente já sabe que se falou livre mobilidade de capital, a BP é horizontal. Então, se o cara não te der o gráfico e falar livre mobilidade de capital, BP é horizontal. Ora, eu vou analisar essa economia com livre mobilidade de capital, que normalmente tende a ser uma economia pequena, tá? No regime, vou analisar lá no regime de câmbio fixo e no regime de câmbio flutuante. Aí, no regime de câmbio fixo, eu vou fazer uma política fiscal e uma política monetária. No regime de câmbio flutuante, também fiscal e monetária. Só que para cada uma dessas políticas, eu teria que fazer uma expansionista e uma contracionista. Então, se eu fosse representar todos os casos, né, de uma política monetária e fiscal, contracionista e expansionista, no regime de câmbio fixo e flutuante, eu teria que fazer quantos gráficos? 16, 8 gráficos aqui, né? 8 gráficos. 2, 4, 6, 8 gráficos. Eu não vou fazer todos, né? Eu vou explicar aqui o principal, hora que você entender a lógica, você usa para os outros casos. Agora veja, são 8 casos só para uma economia livre, de livre mobilidade de capital. Se eu fosse tratar, lembra que a gente ainda tem uma economia que a BP seria horizontal, que eu não vou tratar, tem uma outra que a BP é inclinada, uma mais inclinada que a LM, outra que a BP está menos inclinada que a LM, tá mais essa daqui. Então, seriam 4 situações, cada uma delas 8 gráficos, seriam 32 gráficos, né? Eu já disse que essa daqui a gente não vai estudar, e essa daqui, a BP mais inclinada que a LM, também não. Nós vamos focar apenas nessa e nessa daqui, tá? Então, nós teríamos que ver 16 gráficos, mas eu não vou fazer todos, como eu disse, tá? Quero que você vou fazer alguns que você entende a lógica e depois você faz a aplicação para os casos que eu não abordei. Ok? Nem no livro tem todas as... Se você pegar o livro Manual dos Professores da USP, que tem os 4 casos, nele também não vai ter os 32 gráficos. Tá? Bom, então vamos lá. Então lembre-se, uma economia com livre mobilidade de capital, BP horizontal. Então vamos fazer uma situação, uma política monetária expansionista e depois contracionista. Então vamos lá, se eu falei para você que uma política monetária expansionista, então vou até colocar aqui, ó. Então eu estou fazendo aqui aumento da oferta de moeda doméstica na economia, certo? Se ele fez uma política monetária expansionista, ele aumentou a oferta de moeda na economia, certo? A gente já sabe que desloca, deixa eu arrumar aqui, desloca a LM para a direita, certo? Consequentemente, a gente sabe a taxa de juros vou colocar assim para ficar menorzinho, né? Consequentemente, a taxa de juros cai. Então, nós teríamos, se fosse simplesmente uma economia fechada, a taxa de juros seria essa, certo? E aí, e o PIB, a renda, né, seria essa daqui, a economia seria daqui para cá, tá? E a taxa, uma taxa de juros menor.
certo? Só que no modelo SLMBP, nessas condições, uma política monetária expansionista numa economia com plena mobilidade de capitais, os efeitos não vão parar por aqui, tá? Essa taxa de juros, ela está menor que a taxa de juros externa agora, tá? Então, o que está ocorrendo nessa economia aqui? Nessa economia, a economia está aí crescendo com uma taxa de juros menor, tá? Se a economia está crescendo, você estaria aumentando o consumo, é provável que os investimentos privados também estariam aumentando, ambos tenderiam a aumentar as importações, você já sabe se o consumo cresce, os investimentos também, né? Uma parte disso tem uma propensão marginal a importar, tá? Então vai estaria aumentando as importações, que por sua vez está levando à saída de divisas do país. Tá? Além disso, você teria uma taxa de juros menor que a externa, no mercado financeiro você estaria tendo uma entrada menor de divisas no país. Tá? Então, estaria entrando menos divisas, por um lado, estaria saindo mais por outro. Então, você está tendo um déficit no balanço de pagamento. Está caminhando para um déficit no balanço de pagamento. Tá? Logo, o que vai acontecer aqui? Logo, haverá um déficit no balanço de pagamento, gerando pressão para a taxa de câmbio, nesse caso tem déficit, é desvalorizar, né? Depreciar ou uma alta da taxa de câmbio, como os jornalistas gostam, né? Então, ó, o efeito dessa política monetária expansionista levou a uma queda dos juros, tá? Mais um déficit no balanço do pagamento, que por sua vez vai gerar uma pressão para que a taxa de câmbio desvalorize. Tá? Agora, então, passo 1, eu falei para vocês, ver qual que é a política econômica, se mexe com a IS, com a LM e desloca ela para o lado correto. Passo 2, né? Veja o que vai acontecer com a taxa de câmbio. Né? Vê aí se vai ter, tende a desvalorizar. Aliás, eu falei passo 2, eu falei para você ver que regime cambial você vai estar. Se é um regime de câmbio fixo ou flutuante. Aqui eu já disse para você que é um regime de câmbio fixo. Então, nesse caso, nós estamos vendo que tem um déficit no balanço de pagamentos. Como que eu sei? Porque eu falei para você na aula passada que pontos abaixo dessa curva aqui significa que são déficits no balanço de pagamento e acima são superávit. Então veja o vídeo anterior, tá? Então haverá um déficit no balanço de pagamento, gerando pressão para a taxa de câmbio desvalorizar, certo? Para isso não ocorrer, o governo, por meio do Banco Central, né? O Banco Central irá. E aí, o que vocês acham? Ele vai vender ou comprar dólar, divisas, né? Se está subindo a taxa de câmbio, está desvalorizando. Se está desvalorizando, você precisa de mais reais para comprar dólar. Então, ele vai aumentar a quantidade de dólar, né? Então, o Banco Central irá aumentar a oferta de divisas, no caso dólar, né? Ou seja, vai reduzir as suas reservas internacionais, que são reservas de moeda estrangeira, tá?
Então, para isso não ocorrer, o Banco Central irá aumentar a oferta de divisas. Professor, e se acabar as divisas não forem suficientes? Ele não consegue manter o regime de câmbio fixo, né? O câmbio fixo é por água abaixo e a taxa de câmbio vai flutuar. Então, para isso não ocorrer, o Banco Central irá aumentar a oferta de divisas, né? Só que ao fazer isso, aumentar a oferta de divisas, aqui, ao fazer isso, vou colocar ao vender divisas, ao vender divisas, o Banco Central contrai, o Banco Central, vou pôr contrai aqui não, reduz, vamos usar o símbolo aqui, reduz a oferta de moeda doméstica. Como assim, professor? Ora, ele tem dólar, ele vende dólar. O cara que vai comprar o dólar vai dar reais para ele. Então, ao vender moeda estrangeira, ao vender divisas, o Banco Central está tirando moeda da economia, ele está diminuindo a oferta de moeda na economia. Consequentemente, vou colocar aqui em outras palavras, melhor, né? Em outras palavras, o Banco Central estará fazendo uma política monetária contracionista. Como assim, professor? Ele começou fazendo uma política monetária expansionista e agora ele termina fazendo uma política monetária contracionista? Pois é. Se ele quiser manter o regime de câmbio flutuante, ele vai ter que depois vender divisas, manter o regime de câmbio fixo, perdão. Ele vai ter que vender divisas. Só que para vender divisas, né, ele diminui a oferta de moeda doméstica na economia. Ou seja, ele está fazendo uma política monetária contracionista, tá? Isso vai deslocar, e aí política monetária você sabe que mexe com a LM, né? Isso deslocará a LM para esquerda, tá? Então, quando ele fez a política monetária expansionista, a LM veio para a direita. Agora, ao vender divisas para manter a taxa de câmbio fixa, ele também fez uma política monetária contracionista, tá? Para onde, professor? Certo? Para a esquerda. Então, a LM que veio para cá, agora ela vai voltar para cá. Até onde? Até encontrar aqui a IS e ficar sobre a curva BP. Que enquanto não tiver sobre a curva BP, vamos supor que está aqui, ó, ainda está tendo déficit no balanço de pagamento. Aqui, ainda continua tendo déficit no balanço de pagamento. O déficit só vai cessar quando a LM chegar no ponto do qual ela partiu. Tá? Então, professor, você está me falando que não serve para fazer. Então, não dá para usar política monetária no regime de câmbio fixo? Exatamente. Um país que adota um regime de câmbio fixo, ele abdicou de fazer política monetária. Tá? Essa é a conclusão. Então, o que vai acontecer? A economia vai crescer inicialmente, taxa de juros vai cair, mas ao final e a cabo, a economia volta a contrair, tá? E a taxa de juros volta a subir. Então, no final do processo, tá? A renda e a taxa de juros continuam iguais, não são alteradas.
Então, vou escrever aqui em cima, ó. De modo que... Então, isso deslocará ele para a esquerda até encontrar a BP e AIS conjuntamente. Conjuntamente. No final do processo, ao final, a taxa de juros, vou pôr aqui, Y e I, o PIB, né, a renda e a taxa de juros, não são alterados. Beleza? Então, você já sabe, BP horizontal, economia com livre mobilidade de capital. Se o regime for de câmbio fixo, não estou falando flutuante, a política monetária não vai funcionar no final do processo. Tá? No final do processo, teremos o mesmo Y inicial, a mesma taxa de juros inicial. Ele vai crescer e a taxa de juros vai cair transitoriamente. Mas o déficit no balanço de pagamento vai pressionar para uma desvalorização cambial. Como o governo não vai querer deixar o câmbio desvalorizar, ele vai vender divisa, moeda estrangeira. Ao vender isso daí, ele contrai a base monetária, né? A quantidade de moeda na economia doméstica. A quantidade de moeda doméstica na economia doméstica. E isso é uma política monetária contracionista. Né? Ele está indo lá no mercado monetário e, na verdade, está reduzindo a oferta de moeda, o que vai elevar os juros. Né? Ao elevar os juros, ele contrai de novo a economia, porque diminui o consumo, diminui o investimento, tá? E atrai mais capital estrangeiro para o país. Né? E esse processo vai até esse ponto aqui, onde a economia não tem mais pressão, né, para um déficit ou superávit no balanço de pagamentos. Tá? Então, política monetária não vai funcionar. Professor, você falou política monetária ou monetária expansionista? Monetária expansionista foi o exemplo que eu fiz, mas se fizermos a contracionista, também vai acontecer a mesma coisa com os efeitos trocados, tá? Então, por exemplo, se a gente fizer uma política monetária contracionista, tá, o que vai acontecer? Ó, política monetária contracionista, eu vou reduzir a oferta de moeda. Vai deslocar IS para... Ó, vou fazer um risco embaixo de onde alterei. Deslocar IS para a esquerda. Consequentemente, tá, menos moeda na economia, lá no mercado monetário, a taxa de juros básica da economia sobe. Tá? Taxa de juros mais alta vai reduzir o consumo, investimento, então vai estar saindo menos divisa com importações. Por outro lado, a taxa de juros mais alta está atraindo mais capital financeiro para o país, então está entrando mais divisa, ao mesmo tempo que está saindo menos, então a gente terá um superávit, né? Superávit no balanço de pagamento. Como que eu sei? Porque está acima da BP aqui no gráfico, né? Pontos acima da BP é superávit, eu falei. Tá? Ora, se há superávit no balanço de pagamento, está entrando mais divisas do que está saindo. Então, haverá uma pressão para que a taxa de câmbio valorize, né? Valorizar, ou seja, uma baixa da taxa de câmbio, uma apreciação. Para isso não ocorrer, já que estamos no regime de câmbio fixo, por isso tem que saber qual é o regime cambial, estamos falando, o Banco Central irá, no caso, aumentar? Não. Irá diminuir
é diminuir a oferta de divisas. No caso, ele vai diminuir como? Comprando, né? Eu poderia escrever aqui comprando, né? O Banco Central irá comprar divisas, vai diminuir a oferta de divisas, né? Ele vai comprar divisas, né? Vai comprar dólar, né? Se for a moeda estrangeira que nós estamos nos referindo, né? Logo, vai aumentar as reservas internacionais. Então, o Banco Central vai entrar comprando. No outro caso, o Banco Central entrava vendendo, né, dólar. Agora ele entra comprando, tá? Ele vai diminuir a oferta de divisas, ele vai comprar, né, dólar. E aí vai aumentar as reservas dele. Só que ao comprar, ao comprar, ao comprar divisas, o Banco Central está aumentando a oferta de moeda na economia. Como assim, professor? Quando ele compra dólar de você, né, do agente, né, e dá reais em troca. Não vai ser de você, claro, né? Mas é comprar dólar dos agentes econômicos, financeiros aí na economia e vai, né, dar reais. Compra dólar do cara e dá reais em troca. Ele está aumentando a oferta de moeda doméstica. Está lá no mercado financeiro, né, mexendo com a curva de oferta. Em outras palavras, o Banco Central estará fazendo uma política monetária expansionista. Política monetária, expansionista. Política monetária expansionista. Isso deslocará a LM. Vou riscar embaixo, estou riscando embaixo onde eu estou alterando, tá? Isso deslocará a LM para a esquerda, né? Até encontrar a BP e a IS conjuntamente. Ao final do processo, o Y e I não são alterados. Então, é isso que vai acontecer. Ó. Política monetária contracionista. O governo joga a LM para cá. Vai ter déficit, superávit no balanço de pagamentos. Taxa de câmbio tenderá a valorizar. Para isso não ocorrer, o Banco Central vai vender, taxa de câmbio tende a valorizar. O Banco Central vai comprar, né, dólar, divisas. Ao comprar dólar, ele compra dólar e põe reais na economia, ele aumenta a oferta de moeda. Aumentar a oferta de moeda, ele mexe com a LM, que é uma política monetária expansionista. Até que ponto? Até o ponto que a IS, a LM e a BP se encontrem, tá? Que é o ponto onde você tem o equilíbrio interno e externo conjuntamente, numa pressão para ter déficit no balanço de pagamento, tá bom? Então, tanto a política monetária contracionista quanto a política fiscal, né, expansionista, contracionistas expansionistas, não terão efeito, né, ao final, sobre juros e a renda. Lembrando que o gráfico para a gente, né, ele não mostra o efeito temporal, né? A gente não teria que ter muita econometria aí para tentar medir isso daí, né? Os efeitos e o tamanho do efeito, né, que nós não temos aqui, e também o tempo do efeito, né? Coisas que nós não temos aqui. Nós sabemos que vai acontecer, mas não sabemos exatamente quanto nem quando. Só a econometria poderia nos salvar disso daí, tá bom? Ok. Vamos agora para o próximo exemplo. Então, só para finalizar aqui, ó, antes de ir para o próximo caso, a política monetária é ineficaz
para alterar Y e I. Isso aqui cai muito nas provas, exatamente assim o pessoal costuma colocar, tá? Política monetária ineficaz para alterar a renda e a taxa de juros numa economia com plena mobilidade de capitais e câmbio fixo. Agora vamos ver de novo câmbio fixo com plena mobilidade de capitais, mas vamos alterar a política econômica, vai ser política fiscal. Então vamos lá. Então eu tenho câmbio fixo, economia com plena mobilidade de capitais, BP horizontal, vamos fazer uma política fiscal expansionista. Então, a política fiscal expansionista, vamos escrever aqui, né? O que é? É o aumento dos gastos e ou, né? Juntos, né? Não, ou, ok, e ou, né? E barra ou, redução de tributos diretos, né? Que é sobre a renda. Então, a gente sabe que uma política fiscal, ela mexe sempre com a IS. Então, ó, IS vem para a direita, né? Nesse caso, como é fiscal expansionista, desloca a IS para a direita. Você já deveria saber lá do modelo ISLM. Tá? Então, a renda tenderia a crescer e a taxa de juros também. Tá? Então, lá teria que crescer para a taxa de juros daqui para cá. Tá? O que vai estar acontecendo nessa economia? Desculpa, gente. O que estaria ocorrendo nessa economia? Estamos tendo aqui um ponto de equilíbrio interno na parte de cima aqui, ó, da BP. Então, a gente sabe que está tendo superávit no balanço de pagamentos. Por quê? Né? Essa taxa de juros mais alta, né, estaria reduzindo o consumo, provavelmente. A economia está crescendo, a taxa de juros estaria contribuindo para reduzir os investimentos, mas, por outro lado, a economia crescendo também tem o efeito que estimula os investimentos, então teria que ver qual efeito é maior. Mas você tem aí os juros mais altos atraindo muito capital no mercado financeiro, né, capital estrangeiro. Então, o fato é que você vai ter aí, ao final e ao cabo, uma entrada maior do que uma saída de divisas. Então, você está tendo superávit no balanço de pagamentos, tá? Então, isso. Então, a política fiscal expansionista desloca a IS para a direita, gerando um superávit no balanço de pagamentos, certo? Logo, a taxa de câmbio num regime de câmbio fixo na verdade, a taxa de câmbio tenderia a valorizar, né? Ter uma baixa, valorizar, apreciar. Logo, a taxa de câmbio tenderia a valorizar. Como estamos no regime de câmbio fixo, para isso não ocorrer, o Banco Central, que é quem faz essas operações no Brasil, irá, tá? Então, para manter a taxa de câmbio fixa, já que ela vai valorizar, o Banco Central irá comprar ou vender dólar, gente? Tá? Vai comprar dólar, né? Comprar, comprar divisas.
É comprar divisas. Então, se o preço do dólar está ficando, o dólar está ficando mais barato, né? Está valorizando o real. Então, o Banco Central vai comprar dólar. Vai aumentar a demanda por dólar. O Banco Central compra dólar, ou seja, aumenta divisas, compra dólar, guarda nas suas reservas internacionais. Só que qual é o efeito disso daí? Ao comprar divisas, vamos continuar aqui, ó. Ao comprar divisas, o Banco Central aumenta a oferta de moeda, aumenta a oferta de moeda doméstica, né? Ou seja, faz uma política monetária expansionista. Expansionista, deslocando a LM para direita, até encontrar conjuntamente a IS2, a BP. Bicho, então vamos lá, ó. Vamos fazer do começo. O governo fez uma política fiscal expansionista, então modelo ISLM. Passo 1, vejo política fiscal, vejo se é IS ou LM, já sei que é IS. Se vai para a direita ou para a esquerda, eu sei que expansionista vai para a direita. Então, eu chamei de IS2, vem para a direita. Se fosse o modelo ISLM, a gente ia falar, ó, taxa de juros subiu e a economia cresceu, certo? Lembrando que no modelo ISLM, tá, a gente parte do pressuposto que a demanda determina a oferta e que o ponto de equilíbrio da IS e da LM determina a demanda. Então, quando o Y cresce para Y2, a demanda cresceu de 1 para 2 e o PIB, como se ajusta a oferta, né, o PIB vai ser de 1 para 2. Só que isso é numa economia fechada. Numa economia aberta, eu tenho que ver os outros efeitos, né? Então, ao fazer essa política fiscal expansionista, a economia estará tendo um superávit no balanço de pagamento, entrando mais divisas do que está saindo. Isso vai pressionar a taxa de câmbio a valorizar. Tá? Se fosse um regime de câmbio flutuante, o governo deixaria, mas é um regime de câmbio fixo. Para isso não ocorrer, o Banco Central irá comprar divisas, comprar dólar. Só que ao comprar dólar, ele compra e dá reais em troca. Então, ele, ao comprar divisas, ele aumenta a oferta de moeda na economia. Ora, se ele está mexendo com a oferta de moeda, ele está lá no mercado monetário, né? Então, ele está mexendo com a curva de oferta. Ou seja, ele está fazendo uma política monetária expansionista, expandindo a quantidade de moeda. Tá? E, consequentemente, deslocando a política monetária, mexe com a LM. Aí você não pode esquecer a grande sacada. Ó, política monetária LM. Então, quando ele fez, aumentou a oferta de moeda, é uma política monetária. E política monetária, eu te falei lá na aula de SLM, que mexe com a LM. No caso, se é uma política monetária que aumenta a oferta de moeda, é uma política monetária expansionista. Ou seja, a LM vai para a direita, certo? Então, ela vai para a direita aqui, ó, LM2. Ó. Até que ponto? Até encontrar novamente o ponto de equilíbrio interno e externo conjuntamente, né? IS, LM e a BP conjuntamente. Tá? O que vai acontecer? O Y vai de Y1 para Y3
tá? E a taxa de juros vai voltar para o mesmo patamar. Professor, então você está falando para mim que nesse caso, tá, a política fiscal gerou um grande crescimento do PIB? Exatamente, tá? Numa economia com plena mobilidade de capital e regime de câmbio fixo, se por um lado a política monetária não altera a taxa de juros e a renda ao final do processo, num regime de câmbio, nessas mesmas condições, plena mobilidade de capital e câmbio fixo, a política fiscal é extremamente eficaz, tá? No final do processo, ela vai levar a um crescimento, tá? Um crescimento do PIB, um crescimento do PIB, tá? Vai ampliar esse efeito, tá? Então, dizemos que a política fiscal, então, nesse caso aqui, a política fiscal é extremamente eficaz para alterar o Y, né? Então, nesse caso aqui, ó, o pessoal cai muito isso em prova, né? Ah, livre mobilidade de capital, regime de câmbio fixo, política fiscal extremamente eficaz, né? Muito eficaz para alterar a renda, o Y, né? Política monetária não altera, né? O Y, tá bom? Então, isso cai muito. Então, veja que a política fiscal aqui é ampliada os seus efeitos. Olha que interessante, você vê que cada vez que nós vamos agregando novos elementos em macroeconomia, né, a gente vai vendo que cada vez há mais limitação para o gestor de políticas, né, operar dentro de uma economia. Depende de muitas variáveis, né, gente, de contorno, muitas variáveis. É muito difícil, tá? E o pior, né, é muito difícil dimensionar os efeitos dessas medidas, exatamente as magnitudes e exatamente o tempo, né? É muito difícil, até porque nós temos muitas variáveis, né, operando conjuntamente. Normalmente o governo está fazendo política fiscal expansionista, ao mesmo tempo está fazendo uma monetária, que às vezes vai no mesmo sentido, no sentido contrário. A economia está em determinado ponto, efeitos de política passada ainda já não foram implementados, então ainda sendo não, ainda estão tendo efeitos, né, sobre a economia, é difícil, tá? Bom, e a política monetária contracionista? Eu não vou fazer aqui, mas é a mesma coisa, tá? A economia tenderia a crescer com uma política fiscal contracionista, crescer não, cair e a taxa de juros baixar, mas uma economia aberta, com plena mobilidade de capital e câmbio fixo, ao final e ao cabo, o que vai acontecer? A IS vai, nós teremos, né, o Y não vai ser alterado, tá? É, perdão, falei que o Y não vai ser alterado, não. Uma política fiscal contracionista, né, vai ser os mesmos efeitos aqui, ao contrário. Perdão, tá, gente? O Y vai cair muito, né? Então, assim como a política fiscal expansionista aumenta o PIB mais que se fosse numa economia fechada, nessa situação, a política fiscal contracionista derruba a economia mais ainda, tá? Então, era só a gente alterar aqui as variáveis, né? Eu vou só falar, não vou alterar aqui, não. Então, a política fiscal contracionista seria reduzir os gastos e aumentar os tributos, ia deslocar para a direita, né, para a esquerda, a IS, né, política fiscal mexe com a IS. Nesse caso, nós estaríamos aqui nesse ponto, ó, mexeu com a IS, né, ó, a IS veio para cá, IS2, ó. Nesse ponto aqui, nós estamos abaixo da PP, está tendo BP está tendo um déficit no balanço de pagamentos, um déficit tenderia a desvalorizar, né, a taxa de câmbio nacional. Para isso não correr, já que estamos no regime de câmbio fixo, o Banco Central iria
vender divisas, ou seja, reduzir as suas reservas. Aliás, aqui é reservas, né? Tinha escrito divisas e divisas, né? Reservas. Reservas, tá? E só que ao vender, ao comprar divisas, né? Ao comprar divisas, vender, caramba, eu tô ao vender divisas, né? Deixa eu falar de novo agora, não sei se eu me perdi aqui, falei coisa errada, vamos de novo, tá? Então, política fiscal contracionista desloca IS para a esquerda, tá? Para a esquerda. Então, aqui nós vamos alterar para a esquerda, tá? Gerando um déficit, aqui nós vamos alterar um déficit no balanço de pagamento, que está aqui embaixo, ó, embaixo da BP, o ponto de equilíbrio interno. Logo, a taxa de câmbio tenderia a desvalorizar. Se está tendo déficit no balanço de pagamento, está saindo mais divisas do que entrando. Para isso não ocorrer, o Banco Central irá, no exercício anterior, era comprar divisas, né? Aqui você vai alterar comprar por vender divisas, vai vender dólar, né? Tá? Só que ao vender dólar, ele reduz suas reservas internacionais. Tá? Bom, ao vender dólar, vender divisas, o Banco Central diminui a oferta de moeda, porque ele dá dólar para o cara, tá? E o cara dá reais para ele. Então, ele contrai a oferta de moeda na economia, ou seja, ele está fazendo uma política monetária contracionista. Se ele está fazendo uma política monetária, ele mexe com a LM. Se é contracionista, a LM vai para a esquerda. Então, ele vai mexer agora com a LM1, vai vir para cá, para a esquerda, até encontrar conjuntamente a IS2 e a BP, que seria nesse ponto aqui, ó, IS2 e BP, tá? Então, nesse caso, o PIB teria caído muito, tá? E a taxa de juros retornaria para a taxa de juros inicial, situação inicial. Então, a política fiscal é extremamente eficaz para alterar a renda, tá? Tanto para mais, se for uma expansionista, quanto para menos, né, se for contracionista, tá bom? Então, já vimos isso daí. Então, um país que tem regime de câmbio fixo e com muita mobilidade de capital, política monetária ele não consegue fazer, o final e acaba, porque o que ele vai fazer com uma mão ele vai ter que desfazer com outra, mas a política fiscal vai ter muito efeito nessa economia. Tudo bem? Bom, e agora, professor? Agora nós vamos para o regime de câmbio flutuante, tá? Numa economia com plena mobilidade de capital. Então, só mudamos o regime cambial aqui. Vamos lá, então. Como eu disse, só mudamos aqui para o regime de taxa de câmbio flutuante. Ainda é uma economia com plena mobilidade de capital, ou seja, a BP é horizontal. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vamos lá. Então, uma política monetária expansionista. Então, ó, uma política monetária expansionista é um aumento da oferta de moeda. A gente já sabe que política monetária mexe com a ALM. Desloca a LM para ser expansionista para direita. A LM vem para a direita, certo? Nesse caso, haverá um déficit no balanço de pagamento. Estamos no ponto aqui, ó, de equilíbrio interno, abaixo da BP, né? Então, aumenta a oferta de moeda, desloca LM para a direita, levando um déficit causando um déficit no balanço de pagamento. Tá. Com isso, a taxa de câmbio tenderia a se desvalorizar. Mas o regime é de câmbio flutuante. Se é de câmbio flutuante, ela não vai tender a desvalorizar, ela vai desvalorizar, porque o governo não vai intervir. A taxa de câmbio
vai desvalorizar, ter uma alta, né? Vai desvalorizar. Então, ó, a sacada é ver qual é a política econômica, se mexe com a S, com a LM, com a IS, com a LM, para onde vai, se vai ter superávit ou déficit no balanço de pagamentos, a tendência com a taxa de câmbio, para saber exatamente o que vai acontecer com a taxa de câmbio, você precisa lembrar se está no regime de câmbio flutuante ou fixo. No fixo, o governo vai intervir, no flutuante, o governo não vai intervir e vai deixar a taxa de câmbio desvalorizar. Mas, ao desvalorizar o câmbio, mas ao desvalorizar a taxa de câmbio, haverá aumento das exportações de bens e serviços e redução das importações de bens e serviços, que são elementos da EIS numa economia aberta, né? Lembra que a IS é consumo das famílias, mais investimentos, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. É o mercado de bens e serviços, a IS representa, né? Equilíbrio no mercado de bens e serviços, né? Então, ao desvalorizar a taxa de câmbio, aumenta as exportações e as exportações, né? Ou seja, desloca a IS, que isso aqui vai mexer com a IS, e no caso vai aumentar a IS, né? Se aumenta a exportação, que é positivo, e diminui a importação, que é negativo, vai desloca a IS para direita, né? Então, o que vai acontecer? Ó, então, inicialmente, a renda que aumentaria, né, de Y para Y2, se fosse uma economia fechada, com a desvalorização cambial, o que vai acontecer? Você vai deslocar IS. Então, ó, o primeiro movimento da política monetária expansionista, é esse aqui, ó. Levaria a uma menor taxa de juros e uma renda maior. Só que no regime de câmbio flutuante, tá? Como estava havendo déficit no balanço de pagamentos, a taxa de câmbio iria desvalorizar. E ao desvalorizar, ela estimula a exportação e importação, que é um elemento da IS. Então, nós vamos mexer com a IS. No caso, vai aumentar a IS. A IS vai para a direita, é o que eu vou fazer agora. Ó, a direita. Até que ponto ela vai? Até novamente, sempre, né? Vai caminhar até o ponto de equilíbrio interno e externo, que é quando a IS, a LM e a BP se encontram, certo? Aí não vai ter mais pressão para desvalorização nem valorização cambial, tá? Então, ao desvalorizar a taxa de câmbio, aumenta as exportações e reduz as importações, ou seja, desloca a IS para a direita até a IS2, né? Vou pôr IS2, vai. Para a direita até encontrar conjuntamente a LM2 e o BP. A curva é LM2 e o BP, tá? Tá? Que acontece ao final, então? Tá? O efeito, resultado final. Não, o efeito sobre Y é ampliado, ou seja, é extremamente eficaz a política monetária expansionista, mas a taxa de juros permanece constante. Permanece igual ao início
o processo, ela vai cair temporariamente, né? Então, esse é o resultado final. Olha que interessante. A política monetária, ela não tinha efeito sobre o PIB, né, num regime de câmbio fixo. Agora, com o regime de câmbio flutuante, ó, ela é extremamente eficaz, ela aumenta o PIB para caramba. Uma economia com câmbio flutuante e com plena mobilidade de capital. Ó, o Y cresceu do 1 para o 3. Se fosse no câmbio fixo, não ia alterar, né, no final. Tá? É o contrário agora, no regime de câmbio flutuante, o efeito é o contrário do fixo, para uma economia com plena mobilidade de capital. E a política contracionista vai ser a mesma coisa, tá? Ó. Então, vou fazer aqui no gráfico, vou falando para vocês. Ó. Uma política monetária contracionista desloca a LM para a esquerda, já que diminui a oferta de moeda. Você vai ter o Y tenderia a cair aqui para o Y2, né? Taxa de juros ia subir. Você estaria nesse ponto aqui onde está tendo superávit no balanço de pagamento. Por sua vez, tenderia a valorizar a taxa de câmbio, certo? Ao valorizar a taxa de câmbio, né, como é um regime de câmbio flutuante, isso vai ocorrer, e uma vez isso ocorrendo, as exportações diminuem com a taxa de câmbio valorizada e as importações aumentam. E isso vai mexer com a IS, tá? Nesse caso, vai diminuir a IS. Então, a IS vai sair da IS1 para a IS2, tá? O IS1 para IS2, vai reduzir a IS. Até que ponto? Até esse ponto aqui. Então, ao final e a cabo, o Y cai muito e a taxa de juros permanece constante no final, tá? Então, veja que no regime de câmbio flutuante, uma política monetária tem efeitos ampliados, tá? Bom, e agora vamos ver a política fiscal, né? Fiscal, expansionista e contracionista, tá? No plena mobilidade de capital. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui, professor? Tá? Uma política fiscal expansionista, a gente sabe que é aumento de gastos e ou redução de tributos diretos, certo? A gente sabe que desloca a IS, né? Política fiscal mexe com a IS para direita, porque foi expansionista, né? Então, o PIB tenderia a crescer se fosse uma economia fechada e a taxa de juros subir, certo? Nesse caso, levando, deixa eu colocar aqui, levando a um superávit, ó, superávit que o ponto aqui está acima da BP no balanço de pagamento. E por sua vez, que por sua vez levará a uma valorização da taxa de câmbio. Então, o que vai acontecer? Você vai ter superávit no balanço de pagamento, está entrando mais divisas do que está saindo, você vai ter uma valorização da taxa de câmbio. É um regime de câmbio flutuante, isso vai ocorrer, porque o governo não vai intervir, o Banco Central, certo? Com isso, se a taxa de câmbio está valorizada, vai cair as exportações e aumentar as importações, com a taxa de câmbio mais valorizada, tá? E se cai as exportações e sobe as importações, nós estamos mexendo com a
IS novamente, porque esses dois elementos fazem parte da IS. Nesse caso, se cai as exportações, diminui as importações, está diminuindo a IS, né? Com isso, cai as exportações, aumenta as exportações, deslocando a IS, vou pôr aqui IS2, tá? Para a esquerda. Então, ela vai voltar para a esquerda aqui, ó, para a esquerda. Até onde? Até encontrar conjuntamente a LM1 e a curva BP, tá? Então, veja, o que vai acontecer nessa economia, resultado final. A política fiscal expansionista foi ineficaz para alterar Y e I ao final do processo. Eita, o que eu fiz aqui? Ao final do processo. Tá? Ixi, apaguei tudo. Vamos voltar lá. Então, estava aqui. A minha anotação apagou, você dá uma olhadinha aí, você dá uma volta aí no vídeo e vê o que estava anotado, tá bom? Então, o que eu falei no final é que a política fiscal expansionista é ineficaz para alterar o Y e o I ao final do processo, tá? Num regime de câmbio flutuante com plena mobilidade de capitais no país. E se for contracionista, a mesma coisa, a política monetária, a política fiscal vai ser ineficaz, né? Então, por quê? Uma fiscal contracionista, ó, deslocar a IS para a esquerda, nesse caso estaria tendo um déficit no balanço de pagamentos. Por que um déficit, professor? Porque ó, nós estamos nesse pontinho abaixo da BP. Tá? Então, o Y era para cair e a taxa de juros também, mas ao ter um déficit, a taxa de câmbio vai desvalorizar. Ao desvalorizar, aumenta a exportação e diminui a importação, que são elementos da IS, né? E logo a IS irá aumentar, voltando para a direita até o ponto em que vai encontrar a BP e a LM, tá? Que é o ponto de equilíbrio interno e externo, conjuntamente ali, tá? Então, ela vai ser ineficaz também, tá? Para alterar os juros e a renda. Então, olha que interessante, numa economia, resumo da ópera, uma economia com plena mobilidade de capital, tá? Política monetária, ela é eficaz se for câmbio flutuante e ineficaz se for câmbio fixo, tá? E a política fiscal, ela é ineficaz, não, ela é eficaz se for câmbio flutuante e ineficaz. Ixi, misturei tudo aqui, calma aí, vamos voltar lá. Regime de câmbio fixo, uma economia com plena mobilidade de capital, fixo. Política monetária é ineficaz. Um governo que tem regime de câmbio fixo abre mão da sua política monetária. Tá? Por outro lado, numa economia com câmbio fixo, a política fiscal era extremamente eficaz. Isso se inverte quando a gente vai para um regime de câmbio flutuante. Tá? Nesse caso, a política fiscal passa a ser
ineficaz, enquanto que a política monetária é extremamente eficaz, tá bom? Então, os efeitos são ao contrário aí da política fiscal e monetária, quando se trata do regime de câmbio fixo e flutuante numa economia com plena mobilidade de capital, porque nós vamos ver isso agora numa economia com imperfeita mobilidade de capital, mas vai ser no próximo vídeo, tá bom? Então, bora lá. Deixa eu finalizar aqui e vamos para o próximo vídeo.